Bem-vindo ao canal SQL Server Expert. No vídeo de hoje vou falar de Azure Data Factor. Se você perdeu os vídeos anteriores, vou deixar um card aqui em cima. Vamos ver hoje o Azure Data Factory Studio. Então aproveita, já vai ativando o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva aqui no canal. Então, o ambiente de desenvolvimento das cargas se chama Azure Data Factory Studio. Então, vou mostrar para você aqueles componentes básicos do Azure Data Factory Studio e vou fazer uma carga a partir de um arquivo CSV para uma tabela lá no Azure SQL Database. Então, vamos à prática. Para ter acesso ao ADF Studio, eu vou navegar até o Azure Data Factory que eu provisionei nesse grupo aula, esse resource grupo aula, e aqui a gente encontra o botão Launch Studio. Vou clicar, ele vai abrir uma outra aba do browser com o Azure Data Factory Studio. Vou fechar aqui essas duas mensagens, vou expandir o menu lateral para a gente ter acesso às áreas do Azure Data Factory Studio. Primeiro que eu gostaria de destacar é a área de Learning Center, que é um bom ponto de partida de aprendizado. Você clicar aqui, você encontra uma série de tutoriais, vídeos, templates e etc. Então vamos iniciar criando uma carga bem simples de um arquivo CSV para uma tabela no Azure SQL Database. Primeiro passo, segundo vídeo, o primeiro vídeo do ADF, que eu mostrei aqui, é vir em Manage e criar o Linked Server. Então, vou criar um Linked Server para cada ponta do processo de carga. Um Linked Server para o Data Lake que contém o CSV e um outro Linked Service para o Azure SQL Database. A gente cria o Linked Service em Manage, Linked Server, vou clicar em New. Primeiro tipo que eu vou criar é um Data Lake, basta escrever Lake, que já aparece o Azure Data Lake Story geração 2. Contínuo. Vou dar o nome a ele, LS. Data Lake Storage aula. Próximo passo é selecionar o Data Lake, DLS aula. Veja que no meu Data Lake eu vou abrir o Azure Storage Explorer. No meu Data Lake eu tenho um container chamado arquivos. Dentro desse container arquivos eu tenho duas pastas, CSV e JSON. Dentro da pasta CSV eu tenho já alguns arquivos tx1, txt e um CSV aqui. Então, vou voltar. Vou clicar em OK. Então, criado o Linked Server. Ele aponta para o Data Lake. Próximo Linked Server, Azure SQL Database. Contínuo. Vou dar um nome a ele. Azure SQL. Vou selecionar o servidor lógico, no meu caso, o servidor aula. Repare que nesse servidor aula, já estou com o Management Studio aberto, eu tenho um banco de dados chamado aula DB, que está vazio. Vou selecionar o banco. Método de autenticação que eu vou usar é um login do tipo SQL. Então, eu tenho que criar esse login SQL lá. Vamos criar. Aqui eu tenho a criação de um login. Estou criando um login direto no banco para ter acesso direto ao banco aula. Então, create user, nome do login. Vou chamar ele de ADF. With password, com a senha. Vou dar permissão de leitura, qualquer tabela ou view, DB Data Reader, de escrita, DB Data Writer, e essa alteração no esquema e Create Table para ele poder criar a tabela e rodar o comando Truncate Table. Então, vou executar o script e vou fazer o uso lá na tela de configuração do Linked Server das credenciais. ADF é o nome do login e a senha do ADF que eu criei. Prontinho. Sempre bom testar, clicar em Test Connection. Pronto, conexão feita, create. Então já criei
os meus dois linked services. Agora vamos começar a desenvolver. A gente desenvolve pipeline, define dataset em author. Então, vou agora até author. Vou expandir dataset, veja que está vazio. A gente pode organizar os datasets em pastas. Vou criar uma pasta, new folder, vou chamar de aula. E vou clicar nos 3 pontinhos para criar um novo dataset. Então, se o linked server aponta para uma fonte de dados, o dataset define especificamente que dado eu pretendo retirar ou atualizar daquela fonte de dados. Então, primeiro será o Data Lake, geração 2. Será um arquivo CSV delimitado. Vou dar um nome a esse dataset. Data Lake Storage aula, e vou selecionar o linked server. Então, um dataset está vinculado a um linked server. Ele usa o linked server para chegar até a fonte de dados. Bem, como ele é um data lake, eu preciso indicar 3 informações. O file path é o container. No meu caso aqui, é o container chamado arquivos. O diretório é a pastinha, no meu caso, será a pasta CSV, onde eu encontro o arquivo de municípios CSV, que eu vou entrar aqui em File Name. Eu poderia clicar em Browse, selecionar especificamente, já iria popular essas 3 caixinhas, mas eu vou criar um dataset genérico, eu vou usar parâmetro, eu não vou preencher nada, vou clicar em OK e vou trabalhar com parâmetro. 3 parâmetros eu já sei que eu tenho que criar: o container, file system, o diretório e o arquivo. O que mais pode mudar se eu for selecionar arquivos diferentes? O delimitador, ele usa a vírgula por padrão, o delimitador, e o encoding. O encoding, ele costuma mudar muito entre arquivos, né? Dependendo da codificação da code page utilizada na geração do arquivo. Então, é uma coisa que a gente constantemente tem que mudar dependendo da fonte de dados. Então, vou criar um parâmetro também. Então, são 5 parâmetros ao todo. Venho aqui na minha parâmetros, vou criar os 5 parâmetros e vamos começar. O primeiro parâmetro será o container. Vou chamar de P container. Você pode dar o nome que você quiser. Eu já vou iniciar o parâmetro com o valor que eu vou usar agora na minha carga, mas no momento da construção do pipeline eu posso alterar. Então, o meu container se chama arquivos. Vou botar lá, arquivos. Próximo parâmetro é o diretório. O meu diretório se chama CSV. E o meu arquivo é o município, municípios CSV. Prontinho. Próximo parâmetro, o delimitador. No meu caso, vamos abrir o arquivo para ver o arquivo de municípios. O delimitador de cada coluna é a vírgula. Vamos utilizar a vírgula. E o encoding? Bom, vou deixar por enquanto o encoding padrão, UTF-8, e vamos ver o que acontece. Pronto, criei os parâmetros. Agora eu vou voltar em Connection e vou vincular os parâmetros a cada uma das partes aqui das caixinhas que eu pretendo tornar flexível, né, dinâmico, que vai ser alimentada com o conteúdo de cada parâmetro. Então, vou começar com File System, Container, diretório, dir e File Name, arquivo. Delimitador, que será P delimitador, e o encoding, que será P encoding. Pronto, sempre bom testar. Vou clicar em Preview Data, vejo que ele abre uma interface
para você alimentar os parâmetros com os valores, como eu já inicializei eles com valores, ele já traz para mim, ok. E aí vamos ver se ele encontrou o arquivo corretamente. Bem, separação das colunas, tudo direitinho, eu só estou com um problema com acentuação. Esse é exatamente o problema do encoding. Então, o TF8 não serve para esse meu arquivo. Então, vou alterar aqui em parâmetros, vou usar Windows 12.5.2, que é até padrão de banco de dados relacional, né? Eu sei que funciona para esse arquivo de município. Vou dar um preview dado, colocar aqui Windows 12.5.2, ok. Pronto, problema de acentuação resolvido. Então já tenho o meu primeiro dataset. Agora eu vou criar o outro dataset para o SQL. Azure SQL Database. Contínuo, vou dar um nome a ele. Vou botar aqui tudo minúsculo, igual ao outro. E vou selecionar um link de serve. Bem, eu poderia selecionar uma tabela, mas de novo eu vou criar um dataset genérico. Então vou deixar em aberto essa escolha da tabela, vou clicar em Edit. Então repare que eu tenho duas coisas para preencher: o esquema e o nome da tabela. Vou criar dois parâmetros. O primeiro P esquema e o segundo P tabela. O esquema será DBO, para esse meu caso, e a tabela município. Vou até criar a tabela de município. Veja, já estou no banco de dados aula BD, eu vou criar a tabela de município, já com a estrutura necessária para receber os dados. Então, vou vincular agora aos parâmetros. Esquema. E agora, tabela. Pronto! Criei os meus dois datasets. Repare aqui em cima que aparece em amarelinho, do lado do Publish All, o número 2. O que quer dizer isso? Que eu desenvolvi dois componentes aqui em alto e eu ainda não publiquei no serviço do Azure Data Factory, como se eu estivesse num pequeno ambiente de desenvolvimento aqui. Então, eu preciso publicar para fazer que ações? Por exemplo, para agendar a minha carga. Aí eu tenho que publicar. Mas simplesmente testar nesse ambiente aqui eu não preciso publicar. Então, vou deixar para publicar depois. Já criei os meus dois datasets. Agora, vamos ao pipeline, carga de dados. Vou criar uma pastinha. E vou definir um novo pipeline. Vou chamar esse pipeline de Pipe Polar Mundo, nosso primeiro pipeline de Azure Data Factory aqui no canal. Então, vou usar o componente Copy Data, que é o mais simples, faz cópia dos dados de um lado para o outro, sem transformação. Source, quem será a minha origem? O meu Data Source, que aponta para o Data Lake. Reparem que aqui eu posso alterar os parâmetros, então por isso que eu disse que ele é genérico. Em cada pipeline que eu vou usar esse Data Source, eu posso apontar para arquivos diferentes, desde que eu conheça o separador e o encoding desse arquivo. Aqui já está certinho. Vou em sync, que é o destino, onde eu vou escrever. Azure SQL Database, mesma coisa. Já está aqui o município. Mas se eu vou rodar essas cargas muitas vezes, eu preciso limpar a tabela antes de carregar. Então, existe a opção de eu colar aqui um script SQL que será executado antes da cópia, pré-copy script. Então, vou pegar um script que testa se a tabela existe, e se ela existe, trunca. Ele vai truncar, apagar todas as linhas da tabela antes da carga. Em mappings, a gente faz a associação entre o que está vindo da origem, as colunas estão vindo da origem, e as colunas que eu vou alimentar no destino. Se eu clicar em Import Schema, ele já vai fazer isso para mim. Já vai ler
a estrutura do arquivo TXT, source, a origem, source, e vai mapear com destino. Como eu usei os mesmos nomes, ele já mapeou tudo certinho para mim. Agora, se existisse diferenças de nome entre o nome da coluna da origem e o nome da coluna do destino, eu precisaria clicar nessas listinhas aqui e fazer a associação manualmente. Então, tudo pronto, vou rodar. Veja que eu ainda não publiquei, ó. Tem 3 itens para publicar, mas eu vou clicar em Debug. Clicando em Debug, ele já executa a carga. Então, ele já está fazendo a carga. Você pode usar esse botãozinho Refresh para acompanhar o progresso, mas ele, de tempos e tempos, ele sozinho ele já faz um refresh aqui para a gente. Vamos esperar terminar. Pronto, se a gente der uma olhadinha lá na tabela, já temos a tabela populada corretamente. Então, aprendemos aqui a estrutura, o ambiente do ADF Studio. Criamos cada componente básico do ADF, que a gente aprendeu no primeiro vídeo de introdução ao ADF, e fizemos a nossa primeira carga. Se você gostou do vídeo, lembre-se do pacote completo do YouTube. Ativa o sininho, curte e compartilha. Fui!